nós gostaríamos de agradecer à comissão organizadora do 2º Congresso Ibero-Americano sobre Novos Desafios Jurídicos, realizado na Universidade Rei Juan Carlos II de Madrid, pela oportunidade de participação no evento de tamanha magnitude. Gelson Cláudio dos Santos e eu, Margarete Ivete Zaganelli, iremos abordar acerca da lei anticorrupção no ordenamento jurídico brasileiro, em particular no tocante às inovações trazidas e a possibilidade de responsabilização objetiva de pessoas jurídicas no ordenamento brasileiro. Olá. A lei número 12.846, de 1º de agosto de 2013, denominada de Lei Anticorrupção, vem, em momento sensível da sociedade brasileira, instituir novo modelo jurídico de combate à corrupção, qual seja a responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoa jurídica em razão da prática de ato lesivo praticado contra a administração pública, nacional ou estrangeira. A Lei Anticorrupção foi promulgada em decorrência de compromissos internacionais assumidos pelo governo do Brasil. As convenções internacionais a quais o Brasil aderiu são: Convenção sobre o combate da corrupção de funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais, da OCDE, e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a qual foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003. Ambas as convenções prevêem a possibilidade de responsabilização de pessoas jurídicas. Após a ocorrência de vários protestos da população em junho de 2013, onde milhares de pessoas saíram às ruas reivindicando melhores serviços públicos, o governo do Brasil, influenciado em parte pelos referidos protestos, edita a Lei nº 12.846/2013, a qual entrou em vigor no dia 29 de janeiro de 2014. A inovação trazida pela Lei Anticorrupção veio suprir uma lacuna legislativa no ordenamento jurídico brasileiro ao prever a responsabilização de pessoas jurídicas por atos de corrupção, uma vez que, até o advento da lei, ou do referido diploma legal, havia um vácuo no ordenamento jurídico brasileiro com relação à responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos corruptos, uma vez que os crimes ligados a tais atos incluía somente corrupção ativa e passiva, atingindo tão somente a conduta de pessoas naturais. Natureza jurídica da Lei Anticorrupção. A Lei Anticorrupção possui natureza jurídica administrativa, encontrando-se situada no âmbito do direito administrativo sancionador. Pode-se conceituar o processo administrativo sancionador como a sequência de atos processuais ordenada na forma de rito procedimental com a necessária observância do contraditório e da ampla defesa, cujo objeto volta-se à apuração de supostos ilícitos administrativos e à recondução da normalidade administrativa, com eventual possibilidade da combinação de ato administrativo sancionador, previamente estabelecido em lei. Percebe-se, então, que, sempre que for possível a aplicação de sanção administrativa, ainda que de forma eventual, por expresso mandamento constitucional, faz-se necessária a instauração do devido processo administrativo, momente nos casos em que se esteja diante de uma relação de sujeição especial. Responsabilização objetiva. Bem, o regime de responsabilidade adotado pela Lei Anticorrupção é o da responsabilização objetiva. O regime de responsabilidade objetiva afasta a necessidade da comprovação de dolo ou culpa da pessoa jurídica nos atos praticados por seus administradores, empregados, prepostos, consultores e afins. Não há necessidade de se comprovar culpa ou dolo da pessoa jurídica.
não há que se buscar entender se a pessoa jurídica teve ou não a intenção de praticar o ilícito administrativo previsto na lei. Claro que em cada caso concreto observar-se-á a existência de elementos dogmáticos relativos à responsabilidade objetiva, quais sejam existência de uma conduta, nexo de causalidade e resultado. As condutas tipificadas como lesivas à administração pública são prometer, oferecer ou dar, direto ou indiretamente, vantagem devida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada. Comprovadamente financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta lei e comprovadamente utilizar-se de interposta pessoa, física ou jurídica, para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a entidade dos beneficiários dos atos praticados. A enumeração dos atos considerados lesivos à administração pública continua no inciso 4 do artigo 5º, onde são discriminados aqueles que dizem respeito às licitações e contratos. No tocante às sanções administrativas previstas na lei em comento, essas são multa no valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida quando for possível sua estimação, e ainda a publicação extraordinária da decisão condenatória. Quanto às sanções judiciais, essas são o perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direto ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. A suspensão ou interdição parcial de suas atividades, a dissolução compulsória da pessoa jurídica e proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 e máximo de 5 anos. A responsabilização objetiva de pessoas jurídicas por atos de corrupção é uma inovação no cenário jurídico nacional. Aguarda-se que, com a efetiva aplicação da legislação por todos os atores competentes da administração pública, haja uma mudança de postura na forma de relacionamento entre as pessoas jurídicas e órgãos e entidades dos setores públicos, buscando-se uma posição de conformidade com as normas de compliance. De certo, o que se sabe até o momento é que as sanções administrativas e civis são muito rígidas, podendo chegar a multas no valor de 20% do faturamento bruto das empresas, ou até mesmo, em outros casos, a dissolução da pessoa jurídica. A chamada pena de morte empresarial. Estudos futuros, seguramente, objetivando o conhecimento dos resultados da aplicação desta lei, proporcionarão identificar as eventuais mudanças de aspecto comportamental, não só das empresas, mas também da própria administração pública. É tudo que os cidadãos brasileiros desejam nesse momento no país. Nós gostaríamos de agradecer mais uma vez à comissão organizadora do 2º Congresso Ibero-Americano de Novos Desafios Jurídicos, realizado na Universidade Rei Juan Carlos de Madrid, e toda a equipe do Núcleo de Ensino à Distância, da Secretaria de Ensino à Distância da Universidade Federal do Espírito Santo, por todo o apoio logístico para que esse evento se realizasse. E ao colega de participação, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.